Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Assim começa uma das mais célebres obras da literatura brasileira, a trilogia O Tempo e o Vento. Esta série literária conta a saga da família Terra Cambará. Mas além de romance ficcional, essa obra traz real conteúdo histórico, porque conta parte da história do Brasil ao retratar 200 anos do processo de formação do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Bruna Shawn e este é o Sobretudo. Publicada pela primeira vez em 1949, a obra é composta por 3 partes: o continente, o retrato e o arquipélago. A primeira parte é a mais densa historicamente, porque condensa os primeiros 150 anos da história sul-rio-grandense. O continente tem início em 1745 com as missões jesuíticas e se estende até 1895. O retrato e o arquipélago abordam os 50 anos restantes destes 2 séculos e os capítulos finais retratam a queda de Getúlio Vargas em 1945. Podemos ver que tem muita história real nas entranhas desse enredo. A obra consagrou o escritor gaúcho Érico Veríssimo como um dos escritores brasileiros mais populares do século XX. Os títulos de cada parte da trilogia têm significados específicos de acordo com as fases da história. O continente refere-se à família e aos valores sólidos que são construídos através do tempo e das experiências. Já o retrato faz referência a uma pintura que Rodrigo Cambará pede para fazer de si mesmo e pendura na sala do sobrado da família. Isso remete à personalidade individualista e narcisista do personagem, como veremos adiante. O arquipélago é a dissolução do continente. Agora, os integrantes da família Terra Cambará são como ilhas, um distante do outro, isolados, sem muito diálogo e compreensão. O autor da obra, Érico Veríssimo, pertencia à segunda fase do modernismo brasileiro. Os autores dessa fase são reconhecidos por colocarem no texto características regionalistas. Érico Veríssimo apresentou o seu estado, o Rio Grande do Sul, nos temas que trata. Ele adotou um estilo novelístico de narração e sistematizou alguns elementos que vão se repetindo ao longo de toda a narrativa, como a frase de Ana Terra: Noite dos Ventos, Noite dos Mortos. Mas então, vamos para a trama de fato. O continente é narrado em estilo flashback pela personagem Bibiana Terra. Já em idade bem avançada, quando os moradores do casarão onde a família mora estão presos por conta da Revolução Federalista. Essa revolução aconteceu no sul do país entre 1893 e 1895. Envolveu os famosos chimangos e maragatos, ou republicanos e federalistas. Essa empreitada terminou com a consolidação da República por Floriano Peixoto. Essa parte da trama retrata a conquista e a ocupação do território sulista durante os séculos XVIII e XIX. As localidades em questão eram de domínio português, mas faziam fronteira e rivalizavam com os territórios espanhóis. Por isso, o clima da saga é de tensão e conflitos constantes, o que dá origem a uma sociedade rústica e com características culturais muito próprias e marcantes. O continente parte da história de Pedro Missioneiro, um menino mestiço de índio e branco que desaparece em um cavalo quando as forças portuguesas estão prestes a invadir os 7 povos das missões e reaparece já adulto. Lembrando que os 7 povos das missões eram povoados indígenas comandados por jesuítas espanhóis que se instalaram no sul do Brasil para impedir que os portugueses expandissem mais o seu território. De novo, conflitos constantes. Mais tarde, sorocabanos vão ao sul do país, que chamam de continente, em busca de terras férteis. Ali encontram a família Terra, que se torna o centro da história na formação do estado. Ana Terra, a filha, engravida do índio Pedro Missioneiro e quando seu pai descobre a gravidez, ordena que os irmãos de Ana o matem. Os espanhóis, então, invadem a fazenda da família Terra, matam o pai e um dos irmãos, e Ana muda-se para Santa Fé, local onde sucederá todo o resto da história, até o fim da obra. Em Santa Fé, Pedro Terra, filho de Ana Terra e Pedro Missioneiro, cresce e constrói sua família. Torna-se pai de Juvenal e Bibiana Terra, mas um dos mais marcantes personagens deste volume é o capitão Rodrigo Cambará. Rodrigo representa a imagem do homem gaúcho forte, aventureiro, bravo e destemido.
Ele se apaixona por Bibiana Terra e trava um duelo com aquele que a estava cortejando, Bento Amaral, filho do coronel da vila. Impressionada com a coragem de Rodrigo, Bibiana aceita casar-se com ele, o que seu pai vê com muita tristeza, por não gostar do sujeito. O pai de Bibiana não estava errado, porque apesar de casado, o capitão Cambará entrega-se à bebida e passa a ter casos com outras mulheres. Bibiana, no entanto, suporta as dificuldades, é uma mulher forte que nunca se queixa. Após voltar da Revolução Farroupilha, que buscava uma política liberal com maior autonomia para o Rio Grande do Sul, o capitão é assassinado, deixando Bibiana viúva e seu filho, Bolívar, órfão. Bolívar tem um filho, Licurgo Cambará, que casa-se com sua prima Alice Terra. Estes são pais de Toríbio Cambará e um novo Rodrigo Cambará, que dão continuidade aos próximos volumes de O Tempo e o Vento. A disputa entre os maragatos e chimangos na cidade de Santa Fé, como antes mencionado, que também é uma luta pessoal entre as famílias rivais Terra Cambará e Amaral, dá fim à narrativa de O Continente. O retrato, no entanto, traz o Rodrigo Cambará, bisneto do capitão, e a história se passa na virada do século XIX para o século XX. O plano de fundo dessa parte da história é a República nascente, com toda a sua corrupção, grandes renomes políticos, o agitado governo de Hermes da Fonseca, os princípios da Primeira Guerra Mundial e o aparecimento do cometa Halley, que muitos viam como o anúncio do fim do mundo. Também são marcantes os avanços tecnológicos e progressos da civilização. Rodrigo se forma em medicina em Porto Alegre e volta cheio de ideais para Santa Fé, que lentamente vai se modernizando. Ele representa o homem da virada do século que anseia a urbanização. Idealiza projetos grandiosos e lança um jornal na cidade, que começa a ter influência política. Porém, isso tudo não inibe os instintos que Rodrigo herdou do bisavô, como o gosto pela novidade, aventura e mulheres. Mas é destaque também a presença feminina marcante de Maria Valéria Terra, que assume o papel de Bibiana, já falecida. O Arquipélago, terceira e última parte da trilogia, é ambientado durante o governo de Getúlio Vargas. Nesta parte, acompanhamos a deterioração da família Terra Cambará e também uma associação desta com a Revolução Histórica do Rio Grande do Sul e do Brasil. São discutidas personalidades como Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Assis Brasil, Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, Luiz Carlos Prestes e outros nomes que marcaram a política brasileira, mesclando assim ficção e realidade. Há uma atuação ativa do Dr. Rodrigo Cambará na política, por isso parte da ação se passa no Rio de Janeiro, a capital do país na época, onde ele é eleito deputado federal. No entanto, Rodrigo retorna a Santa Fé e amplia o poder da família Cambará a âmbito nacional. Por fim, Floriano Cambará, filho de Rodrigo, decide escrever a história da família e inicia o conto com as primeiras palavras de O Continente. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Érico Veríssimo traz nos personagens de O Tempo e o Vento a identidade do povo gaúcho. Homens fortes, apaixonados pela guerra, que buscam sempre assumir uma postura máscula e destemida, mas também a valorização que o autor dá às suas personagens femininas. Percebe-se o retrato da coragem nas mulheres sofridas, mais determinadas, que não sucumbem às adversidades, como Ana e Bibiana Terra. No entanto, além de retratar a formação identitária da sociedade gaúcha, Érico Veríssimo revela pontos marcantes da sociedade brasileira, como um todo, desigual e excludente, em que negros, pobres e mulheres têm uma cidadania desprezada, como que de segunda classe. Este foi o Sobretudo de hoje, e até o próximo episódio. Tchau!